Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia invitada del día de hoy. Es un honor para nosotros tener en el concrementa a la doctora Michelle Reboita. Michelle Reboita es doctora en meteorología por la Universidad de San Pablo, en Brasil. Desde 2010 se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad Federal de Itajubá, en Brasil, dictando clases en la carrera de grado de Ciencias Atmosféricas y en los programas de maestría y doctorado de Medio Ambiente y Recursos Hidrológicos. Es miembro activa en varios paneles internacionales, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Monzones de América y el Grupo de Trabajo sobre Investigación en Meteorología Tropical de la Organización Meteorológica Mundial. Sus áreas de especialización incluyen el clima, la simulación climática y la meteorología sinóptica. El título de su charla es Ciclones de escala sinóptica sobre Sudamérica y el sudoeste del Atlántico Sur en el clima futuro. Muchas gracias, Michelle. Agora está. Buenos dias. Eu vou falar, minha charla será em portunhol, ok? Se tienes algum problema para me compreender, pede que hablo mais despacio e Josefina, Vanessa, ajudam-me a cambiar para espanhol. Então, minha charla é sobre os ciclones de escala sinótica, que ocorrem principalmente no Oceano Atlântico Sur. Esta charla está dividida em 3 partes. A primeira, eu vou falar um pouquinho sobre as informações gerais de los ciclones. Depois, eu vou mostrar os resultados das projeções com os diferentes tipos de ciclones. E, em la última parte, eu vou falar de um tema que é muito sencillo. Inês falou no primeiro dia, que é a parte das intervenções climáticas, a parte da geoengenharia. Então, começamos agora definindo o que é um ciclone de escala sinótica. Pode pôr para rodar o vídeo? Não, o vídeo. Necessito de ajuda. Não. Sim, está. Quando falamos de ciclones de escala sinótica, estamos falando de sistemas como estes, que possuem centro de baixa pressão, possuem rotação em los sentidos dos ponteiros de relógio em hemisfério sul, e são sistemas que têm uma ordem de grandeza larga, 10⁻³ quilômetros, ou mais, muito mais. Esses sistemas que viajam de Pacífico, eles atingem a borda, a parte oeste de Sudamérica. E muitos outros se desenvolvem nesta parte, esta parte, esta parte. Eu vou mostrar em mais detalhes. E quando falamos de Atlântico Sur, há 3 tipos de sistemas que se desenvolvem no oceano. Um é os ciclones extratropicales, outro subtropicales e, por fim, desde que começou as medidas por satélites, temos 3 registrados: Iba, Acará e Catarina. O mais famoso é Catarina. E como que podemos fazer a distinção entre estes sistemas? Como que eu sei que é um sistema extratropical, subtropical ou tropical? Então, para esclarecer isso, temos aqui 3 colunas, uma para o ciclone extratropical, subtropical e tropical. As linhas negras indicam a pressão em la superfície. As linhas rojas é a espessura. Quando miramos um ciclone extratropical, há muitas linhas de espessura juntas, o que indica um gradiente muito intenso
de temperatura. Então, ciclones extratropicales estão associados com os gradientes em superfície. Quando miramos um ciclone subtropical e um tropical, não conseguimos informação que os diferencie. Estes dois são diferentes do extratropical, porque não há gradientes de la temperatura, pero não me puedo fazer distinção entre os dois. Para saber mais sobre estes sistemas, o que hacemos? Nós podemos criar cortes, perfiles na vertical, então analisar a temperatura, as anomalias de temperatura em cada capa da atmosfera. Para o ciclone extratropical, temos um lado frio e um lado mais aquecido. E celeste indica frio e rojo, ar mais caliente. E quando miramos um ciclone subtropical, o que há? Um núcleo quente nas capas médias e um núcleo frio arriba. E quando miramos um ciclone tropical, toda a estrutura no centro deste sistema é mais quente, mais caliente. Então, aqui temos uma boa ferramenta para classificar os tipos de ciclones. E isto é o que vai ser uma metodologia chamada de Cyclone Phase Space, espaço de fase dos ciclones, que nós vamos emplear para classificar os sistemas. Mais adelante, eu falo novamente sobre isso. E quando temos ciclones extratropicales com desenvolvimento muito rápido, em que a pressão tem uma queda de 24 hectopascales por 24 horas, chamamos esses sistemas de ciclones explosivos ou ciclones bombas. Então, estou mostrando aqui um caso que ocorreu em 2020, acerca de Uruguai, sul do Brasil, e este sistema causou muito tempo com chuvas, ventos fortes, e estes sistemas também vamos fazer investigações das projeções em clima futuro. Bueno, um pouquinho sobre a história dos ciclones subtropicales em Brasil. Hasta o episódio de Catarina, em 2004, e depois Anita, um ciclone subtropical, que a Marinha de Brasil começou a criar nomes para estes sistemas diferentes. Até então, não havia classificação para eles, não havia nomes, e somente após esses dois casos que a Marinha criou uma lista com nomes de índios para estes sistemas. Hasta hoje, tivemos com nomes estes: Araniba, Pucari, Deni, Açaí, e o último foi Biguá, em dezembro do último ano. Desde lá, não tivemos outro ciclone subtropical que foi importante para a costa de Brasil ou de Uruguai. Quando os ciclones subtropicales se desenvolvem mais para o meio do oceano, a Marinha não os classifica porque não traz riscos para a costa. E em naranja temos os ciclones tropicales. 2004 Catarina, 2019 Iba e 2024 Acará. Todos eles já foram estudados e o último estamos terminando o manuscrito. Sobre a climatologia de los ciclones, este trabalho, um pouco viejito, ello es de 2010, em que hacíamos um trekking de los ciclones
Então, nós separamos por tipos, são todos os sistemas que ocorreram, e solamente que tiveram ciclogênesis na parte oceânica. Quando miramos esta climatologia, há 3 áreas que são principais para a formação destes sistemas. Uma é a costa de sul e sudeste do Brasil, que chamamos de região 1. A outra, extremo sul do Brasil, é o Uruguai, a região 2. E a terceira é a parte sul da Argentina, que chamamos de região 3. 1, 2, 3. De norte para sul. E quando miramos esta região em especial, por quê? Porque afeta Rio Grande do Sul, Uruguai e parte aqui da Argentina, incluindo La Plata. Esta região, os ciclones, eles causam muito eles causam as sudestadas, que são ventos que vão transportar a água do oceano para o estuário de La Plata, e a água entra por esta parte, os níveis aumentam e há inundações. Então, para uma visão do que acontece durante as sudestadas, eu tenho aqui um modelito conceitual. Me encanta os modelitos deste autor, que é argentino. Penso que é argentino, não? Sim, é. Eu tenho este modelito em que começamos mirando uma barra térmica orográfica. E, associado a isso, há um ciclone sobre o oceano com sua frente ramo frio e se conectando a esta barra termo-orográfica. Com o passar do tempo, a frente e os ciclones se deslocam para o leste e a frente, esta frente aqui, começa a ter uma ondulação. E esta ondulação na onda frontal, ela permite o quê? Desenvolver um novo sistema ciclônico, que agora está aqui. E este sistema é um responsável pela circulação, e eu tenho este movimento e a alta pós-frontal, movimento anti-horário. A junção do escoamento se vai transportando a água para o interior do estuário de La Plata. E me encanta este trabalho porque ele exemplifica um dos modelos conceituais de formação de ciclones em la região 2 e também está de acordo com o que tem antes e depois em la literatura, como os trabalhos de Carolina Vera e de Neco, que falam que os ciclones em la costa de Uruguai, sul do Brasil, eles não se deslocam desta área e vêm para cá, não. Eles se desenvolvem justamente sobre sul, parte de Uruguai, ou na costa de ambas as regiões. Então, é um bom trabalho, porque os estudantes, às vezes, quando vão traçar a trajetória dos ciclones, eles querem começar justamente da região das barras térmicas. E não, isto não. Tem que mirar e entender que eles estão se formando mais a leste, não sobre a região das barras no noroeste da Argentina. Bueno, agora que sabemos o que são ciclones, o que eles podem causar em termos de transporte de água em estuário, minha pergunta é: por que devemos estudar estes sistemas? Porque eles causam mudanças no tempo e causam perigos. E que peligros que eles podem causar? Ventos fortes. Os ventos fortes são responsáveis pelos transporte de água no oceano, pelas inundações costeiras, por destruir a infraestrutura da costa, por causar remoção de sedimentos, por causar
muitos problemas. Precipitação intensa. As precipitações intensas são responsáveis por inundações, deslizamento de terra e outras coisas. E a temperatura, também há cambios em la temperatura, e isto pode afetar a saúde da população, com mudanças bruscas, como frio. Então, temos que ter em mente que os ciclones são importantes para transportar momento, umidade, temperatura em la atmosfera, pero também são responsáveis por muitos peligros para nós em las regiões costeiras. Bueno, vivemos em um mundo com cambio climático e sabemos que os ciclones causam mudanças em lo tempo, em la atmosfera. E todos os tomadores de decisão necessitam de informações meteorológicas sobre o presente e futuro para serem os planos de adaptação, de mitigação. Isso é o que esperamos. Sim, nós outros produzimos conhecimento e esperamos que eles usem. Então, por que estudamos os ciclones em futuro? Para termos uma ideia de como serão estes sistemas, como estarão atingindo a região costeira, e que passamos essas informações para os tomadores de decisão e eles usem para suas estratégias de mitigação e adaptação. A segunda parte, então, movemos para a segunda parte da apresentação, e que vou falar sobre as projeções. Antes de começar com o clima futuro, gostaria de falar sobre meu trabalho de 2010, que foi, primeiro, os ciclones se foram identificados em la reanálise, e depois, pela primeira vez, se foi usado um modelo climático regional para simular a climatologia de los ciclones em Atlântico Sul. Esse trabalho, em 2010, mostrou que o modelo Regional Climate Model, conhecido por REG-CM, que é um modelo do Centro de Física Teórica de Itália, ele podia reproduzir muito da climatologia de los ciclones. Há vieses de menos ciclones ao longo da costa, pero se podia mirar que havia um núcleo em sul da Argentina, um máximo acerca do Uruguai, e aqui não era muito bom a representação, pero havia uma ideia geral. Este trabalho de 2010 abriu as portas para os novos trabalhos com ciclones e com projeções em Atlântico Sul, porque, com o passar dos anos, se desenvolveram reanálises de melhor qualidade, o modelo REG-CM passou por avanços, e vocês vão ver que nós temos resultados melhores, mas na atualidade. Então, o que apresento aqui é um compilado de estudos em que trabalhamos com projeções de Cordex. Cordex é um grupo internacional que faz protocolos para os modelos regionais. Bom, começamos com IPCC. IPCC tem reportes AR5, AR6, agora vamos para AR7. Para ter informações para os relatórios de IPCC, há CEMIP. CEMIP é o grupo que faz os protocolos para as projeções com modelos globais. E, da mesma forma, temos Cordex, que é responsável por fazer os protocolos para os modelos regionais. Então, o primeiro grupo de simulações de Cordex
estão aqui para a Sudamérica e tinham 50 quilômetros de resolução horizontal. O segundo grupo de projeções se chamam Cordex Core e tinham 25 quilômetros de resolução. Com estes dados, nós outros trabalhamos em diferentes climatologias de ciclones. E para isso, nossos trabalhos, eles usam 3 algoritmos. Um em que rastreamos, identificamos e rastreamos a trajetória de los ciclones. O outro é para identificar a estrutura térmica, como les mostrei em princípio, e este é um código desenvolvido por HART, e se chama Cyclone Phase Space. E o terceiro algoritmo, nós outros miramos o que o Cyclone Phase Space nos informa e classificamos se o sistema é extratropical, subtropical, tropical, se há transições, se há alguma coisa que não se enquadra bem, porque também pode ocorrer. E aí temos nossos tipos de ciclones. Este é um dos primeiros estudos de Eduardo Marcos de Jesus com RegCM em Cordex, 50 quilômetros de resolução. Miramos acá as densidades de ciclogênese. Ciclogênese é onde começam os ciclones. E amarillo é onde tem mais ciclones. O que temos aqui é a reanálise, e podemos mirar os 3 núcleos de máximos de frequência. Modelos globais, se pode reproduzir o máximo em sul da Argentina, menos na região 2, e desaparece este núcleo perto da costa do Brasil. E o que passa com o modelo regional RegCM? Isso é um ensemble com 3 membros. Neste, se miram, há a representação deste núcleo da costa sudeste do Brasil, que não em los modelos globais e tampouco eu consegui reproduzir em minha tese de doutorado. Agora, RegCM é bueno e consegue identificar estes sistemas. E também há uma outra vantagem do modelo regional, que é esta parte com muitos sistemas que não há em los globais. Então, o modelo regional ele é hábil a produzir as climatologias de ciclones e é melhor, adiciona valor aos modelos globais. E, como disse, esse trabalho, então, mostra melhorias comparada ao de Reboita de 2010. Para o futuro, sobre ciclones extratropicais, usando Cordex 50 km, o que podemos ver neste gráfico é os anos 1979 a 2079 e a frequência dos ciclones no ensemble de RegCM e no ensemble de GCMs. E há uma tendência negativa. Quanto mais se vai para o futuro, menos ou menor é a frequência de los ciclones extratropicales. E aqui se tem o ciclo anual, rojo RegCM, e com linha traceada em futuro. Se vê que esta tem menor número de sistemas do que no presente. Um outro trabalho que mirou a densidade de ciclones extratropicales, pero agora usando 25 quilômetros de resolução,
foi um trabalho que fizemos em 2021 e aqui ponemos 3 domínios de Cordex. Me olvidei de falar que Cordex separa o globo em domínios. E um deles é América do Sul. Outros são África e Austrália. Neste trabalho, pegamos os 3 domínios e computamos a climatologia em clima presente, futuro e computamos a diferença. As cores de verde para celeste indicam menor frequência de ciclones. O que podemos mirar é isso só para junho, julho, agosto. Há menos ciclones tanto nessa parte de Sudamérica quanto sul da Argentina e, porém, na parte da região 2, que é esta que estamos aqui, há uma projeção para ter mais sistemas. E depois eu vou explicar por quê. Então, no todo, se espera um decréscimo da frequência dos ciclones extratropicais. Eles terão menor frequência, pero a intensidade e a chuva que eles produzem terá maiores volumes. Nesse estudo, o que fizemos foi computar a precipitação associada com os ciclones que se desenvolvem em sul da Argentina e em Uruguai, acerca de Uruguai. Isto é presente, futuro e a diferença, futuro menos presente. Primeira linha, GCMs, segunda linha, os modelos regionais, RegCM. O que se vê é que, quando se compara futuro com presente, independe se é GCM ou se é o modelo RegCM, tanto para a Argentina quanto para os sistemas desenvolvidos acerca do Uruguai, há mais chuva em futuro. E se pode ver pelo celeste acá que a diferença é sempre tendendo ao celeste, que indica mais chuva. Os ciclones extratropicais vão produzir mais chuva em cenários futuros. E uma pergunta: por que a frequência dos ciclones extratropicais está diminuindo quando vamos para o final do século? Por quê? Bueno, há uma combinação de fatores. Um é o enfraquecimento dos gradientes horizontais de temperatura. Aí você me pergunta, ok, mas como? Por que eles se diminuem com o passar do tempo? Aqui há uma sequência de ideias. Quando se aumenta a concentração de los gases invernadeiros em la atmosfera, o vento los transportam para vários lugares e para os polos, para o Polo Sul, por exemplo. Estes gases invernadeiros ajudam a aumentar o efeito invernadeiro em la região polar e, como consequência, aumenta o efeito do derretimento de gelo polar, da cobertura dos oceanos. E o que vai acarretar num decréscimo de albedo. Então, o que se espera é um aquecimento das regiões polares. E esse aquecimento que miramos nas projeções é o que se chama de amplificação do aquecimento polar. E por causa desta amplificação do aquecimento dos polos, os gradientes entre região tropical e polar se tornam mais flaquitos. Então, se são mais flaquitos, os gradientes são importantes para fazer os ciclones extratropicais, logo eles impactam
com menos possibilidade para a formação desses sistemas. E se miram nesta figura conceptual, aqui é o presente, o que se espera para o futuro, miram as cores que estão mais fortes e no futuro estão mais fraquitas. E também o que se espera, aqui, é com este enfraquecimento, o jet polar, os jets polares, também ficam mais enfraquecidos. E outro efeito é que, no todo, a chuva irá diminuir, pero associada com ciclones tropicais irá aumentar. Bueno, mas não é só isso. Há outras coisas acontecendo para afetar a frequência dos ciclones extratropicais. E, neste caso, é o que se chama de expansão da troposfera tropical em direção às regiões polares. Em um cenário de aquecimento, os processos evaporativos aumentam. E há mais convecção tropical, que causa um aquecimento de quê? Da troposfera tropical. Se miras, este é o presente, e aqui é o que se espera para o futuro. A região da troposfera, a altura da troposfera, na parte tropical, ha aumentado, se desplazado para direção polar. E isso é que se chama de expansão da troposfera tropical. Isso afeta o quê? A célula de Hadley e também produz uma região de subsidência, mas para latitudes altas, expandindo a área de atuação de los anticiclones subtropicais e causando mais aridez em áreas que não eram tão áridas. E outra consequência disso é que, enquanto o jet polar se enfraquece, este processo ajuda a ter uma intensificação de los jatos subtropicais. Então, este é um compilado do que se passa em condições de aquecimento, de câmbio climático e como isso afeta os ciclones extratropicais. Agora, se recordam, hablei, a frequência de ciclones é esperada de crescer acerca do sul da Argentina, pero em sul do Brasil, Uruguai, aqui um pouquinho, se estendendo pela região de costa da Argentina, costa nordeste, o que se espera é um aumento. E este aumento no número de ciclones está associado com o aumento no número de ciclones explosivos. Aqui é outro estudo com RegCM 25 quilômetros e futuro menos presente, final de século, e rojo indica maior frequência de ciclones explosivos, onde podemos mirar estes ciclones justamente em la região 2. Então, o que temos para a região de Uruguai, sul do Brasil, é um aumento desses sistemas. E muitos dos ciclones que desenvolvem acá, eles estão também associados com vanguardas que viajam de Pacífico para Atlântico Sul e causam ciclogênesis nessa área. E como há uma atmosfera mais úmida, isso é bueno para os ciclones explosivos. Como miramos nesse modelito conceitual, o que passa é, no clima presente, os gradientes de temperatura acerca da superfície estão mais fortes do que no futuro. Mas, todavia, o que
temos mais chuva nesses sistemas. E os processos diabáticos os estudos estão indicando que os processos diabáticos serão responsáveis pela maior intensidade destes sistemas. Então, no todo, o número decresce, pero aqueles mais intensos se tornam mais intensos e isto afeta a climatologia associada aos processos diabáticos. Há muitas coisas da física que ainda necessitamos estudar, pero isso é uma explicação que já está, que nós outros miramos e que outras pessoas também miraram em outras partes do globo. Agora, falando de ciclones subtropicais, estes sistemas eles se formam mais frequente acerca do sudeste do Brasil, como podemos mirar em rojo. Aqui temos a climatologia das ciclogênesis subtropicais em era ínterim, modelos globais e GSM. Esse é um estudo usando 50 quilômetros de resolução. E comparamos tanto os modelos globais quanto o GSM, e eles reproduzem este tipo de sistema. E quando pensamos em futuro, final de século, o que passa? Temos em celeste menor frequência de ciclones subtropicais. Celeste indica, se vai diminuir o número desses sistemas. E, neste caso, o que está contribuindo para a redução dos ciclones subtropicais? Eu falei da expansão da célula de Hadley e falei que iriam impactar as altas subtropicais. O anticiclone de Atlântico Sur terá uma expansão. A pressão em estas áreas se tornará maior e isso acabará impactando os ciclones subtropicais. Essa é uma das explicações que nós concluímos acerca disso. E sobre os ciclones tropicais? Bueno, neste trabalho, uma estudante computou o índice de potencial de Gênesis desenvolvido por Emmanuel e Nolan, e nós aplicamos para Pacífico e Atlântico. Este índice usa diferentes variáveis, como cisalhamento da atmosfera vertical, usa temperatura, vorticidade, e juntando todo, o índice não tem um valor ótimo. Pero, quando miramos a evolução por meses, quando estamos em agosto, não há nenhum sinal em la costa de Sudamérica. Outubro, novembro, começa a empezar entre nordeste e sudeste do Brasil. Dezembro se torna um pouco mais forte. Janeiro, fevereiro, março. Março é quando o índice está mais forte. Ter um índice de potencial de gênesis de ciclones tropicais não quer dizer que pode ocorrer os ciclones tropicais. É que há condições. E se estas condições se associam a outro padrão sinótico da atmosfera, como, por exemplo, uma situação de cut-off low, de barras segregadas, o que passa é que há uma combinação de efeitos que podem levar ao desenvolvimento de ciclones tropicais, que foi o que passou com Catarina, Acará e com o outro Iba, que se desenvolveram no Atlântico Sul, nessas áreas.
Com RegCM 50 quilômetros de resolução, nós computamos por ano o número de sistemas tropicais que se encontravam em los modelos globais em verde e em violeta para RegCM. Mira que não há uma tendência, nem para o futuro. Então, não vemos muita mudança para a ocorrência desses sistemas no futuro. Esperamos repetir esse trabalho com as novas projeções de Cordex Core 2, que ano que vem esperamos que tenhamos. E uma síntese dessa parte. Bueno, estudamos os ciclones extratropicales, explosivos, subtropicales e tropicales. A frequência extratropical decresce, explosivos aumenta, subtropical decresce e não há tendência, não miramos nenhuma tendência para os tropicales. A intensidade, todos aumentam, exceto para os tropicales que não avaliamos muitas coisas. Precipitação associada com ciclones aumenta, extratropical, explosivo, subtropical não chegamos a mirar. E os ventos desses sistemas todos se aumentam. Antes de continuar para a terceira parte desse trabalho, necessito saber se tenho tempo. Sim? Ok. Então, passamos para a parte 3. Já conhecemos o que os modelos regionais, globais, estão nos dizendo acerca de los ciclones. E agora vamos falar sobre intervenção climática. O que é isso? O que estamos falando aqui? Este é um gráfico que todos conhecem de IPCC, que mostra como se projeta a temperatura para os próximos anos, até o final do século, em os diferentes cenários de aquecimento. Sim, todos sabem. Minha pergunta é: se, neste momento, todas as emissões de gases invernadeiros fossem paradas, não mais, as temperaturas se diminuiriam, decresceriam? Não, porque os gases invernadeiros têm um tempo de permanência na atmosfera e há gases que se ficam por séculos. Então, há um efeito que se vai perdurar por muitos anos. E o que vamos fazer? Sabemos que cada dia está mais caloroso e que está quente, muitos eventos extremos. O que se tem discutido, eu não sou a favor nem contra, eu só hago investigações. Nesse momento, não tenho opinião. Mas é importante falar sobre isso. O que se tem discutido é que, sabemos que as temperaturas se aumentam. Se as emissões foram, agora, todas, não mais, há um tempo que vai ser necessário para que o calentamento da atmosfera decresça. Então, separamos agora, há muitos anos, até que a atmosfera se esfrie. Se, ao mesmo tempo que se cortam as emissões, começa a ser removido carbono, os gases invernadeiros da atmosfera, também não é suficiente. Se tarda a ter um decréscimo em las temperaturas. O que se tem visto que pode ser uma solução mais rápida, que se pode resfriar em 1 grado a temperatura do planeta, é através da injeção de aerosoles na atmosfera. E não é na troposfera, é na estratosfera. E isso é o que se chama de Solar Radiation Management. Inês falou disso no primeiro dia da conferência. E com estas técnicas, podemos reduzir a curto prazo o efeito das temperaturas, do aumento das temperaturas. É bueno?
Não sei, necessitamos estudar. Então, o que le puse nessa tabla, os diferentes nomes que podem encontrar sobre isso. Geoengenharia, engenharia climática, intervenção climática. E o que isso faz? Tenta modificar o sistema climático de forma rápida. É uma intervenção rápida para decrescer as temperaturas. E que approach, que se usa para isso? Há dois caminhos. Se remove os gases invernadeiros da atmosfera, que é muito caro, que, imaginem, a atmosfera que tem mais de 10 quilômetros na vertical, cobrindo todo o globo, é muita coisa. Então, é um efeito mínimo. E a outra solução é a modificação da radiação solar. E este grupo tem 3 coisas que se podem fazer. Uma é a injeção de aerosoles em la atmosfera, em la estratosfera. Outro é aumentar a quantidade de nuvens estratiformes sobre os oceanos. Estes estão fazendo experimentos com navios. Este não é muito impacta, pero não é tão impactante quanto injetar aerosoles. E outro é deixar as nuvens cirros mais delgaditas para que a radiação infrarroja se pode sair para o espaço. O mais estudado, o mais debatido é este: injeção de aerossóis na estratosfera. E o que é isso, né? O que se faz e por que é comentado? Existem estudos, por exemplo, o NEP, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, eles têm uma conclusão, que essa técnica de modificação da radiação solar é a única opção para resfriarmos o planeta nos próximos anos, a curto prazo, não a longo prazo, a curto prazo. E a ideia de injetar aerosoles em la estratosfera está associada com o conhecimento que nós outros temos de las erupções vulcânicas. Se injetam muitos materiais particulados em la estratosfera e quando há grandes erupções, os anos seguintes, o primeiro e segundo, se tornam anomalamente frios comparado com os outros. Há decréscimo da temperatura. Então, baseado no conhecimento das erupções, é que vem a ideia de injetar os aerosoles em la estratosfera. Agora temos um grande problema. Qual é o problema? Para resfriar em 1 grau centígrado a temperatura do planeta, se necessita por ano mais de 200 aeronaves, aviões modificados para transportar estes aerosoles para a estratosfera. E se coloca uma quantidade de cerca de 10 megatoneladas de enxofre por ano. Vocês imaginam quanto é 10 megatoneladas? A gente não gosta que eu haga esse tipo de comparação, mas me encanta, porque 10 megatoneladas é como se fosse a massa de 49.000 estátuas de la Libertad. É demasiado. E de onde vai se tirar tanto enxofre? E isto tem um custo de 10 a 20 bilhões de dólares por ano. Quem que vai custear isso? Não temos dinheiro para coisas básicas, infraestrutura básica. E, então, é uma coisa bem problemática, discutida, controvérsia. Há pontos positivos, como redução das temperaturas, reduz a distribuição irregular das chuvas, reduz a intensidade de eventos extremos, ondas de calor. Há
vários benefícios que, como sabemos, através de simulações em que injetamos os aerosoles em la estratosfera. Pero também há coisas malas e que não sabemos os impactos. Quando se coloca mais aerosoles em la estratosfera, podemos afetar a camada de ozônio, podemos causar chuvas ácidas. Chuvas ácidas fazem o quê? Destroem o solo, vão afetar a agricultura, podemos ter problemas com segurança alimentar. Vejam que há um problema. Eu não sei se ficamos parados ou se corremos, porque não é bueno. Sabemos que os efeitos do câmbio climático estão cada vez pior. Mas se fazemos coisas, essas coisas se tornam piores para nós outros. Não sei o que é melhor. Então, há um projeto internacional que está financiando algumas investigações, e dentro deste projeto eu tenho trabalhado, e nós evaluamos o que se passa em algumas partes do sistema climático. E a parte que venho estudando são duas. Uma é o impacto da injeção de los aerosoles em la estratosfera nos ciclones extratropicales. E outra é o impacto em las monções da América do Sul. Mi tempo se acabou aqui e eu vou fazer a conclusão que temos sobre o impacto de aerosoles em la estratosfera, nos ciclones. Recuerdam que falei que a frequência de los ciclones extratropicales decresce com calentamento da atmosfera, e que há mais chuva e que se tornam mais intensos. Quando se põe os aerosoles em la estratosfera e miramos a climatologia de los ciclones, o que passa é que temos, me vou rapidinho, o que temos é que a frequência se torna mais parecida com o presente. Então, não temos um decréscimo tão acentuado quanto analisamos somente o calentamento da atmosfera. E a intensidade e a chuva decrescem. O que quero dizer é que para os ciclones extratropicales, a injeção de aerosoles em la estratosfera traz a climatologia de los ciclones mais cercana do que se tem hoje na atualidade. Isso é para os ciclones, mas há estudos para outras coisas que mostram que não é bueno, para outras componentes de sistema climático é melhor. Então, não sabemos ainda. Não se pode injetar aerosoles na estratosfera. Embora não haja na lei, há uma convenção, um acordo entre os países que não se pode fazer isso, porque não sabemos as consequências. Ok? Essa é minha mensagem. Então, termino por acá. Muchas gracias, Michelle. Gracias. La apuramos un poco porque se tiene que ir en un ratito porque toma el avión, por eso. Sí, si no, la dejamos hablar un poco más. Es súper interesante. No, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta, comentario? Empezamos con Marisol. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo andás? Una consulta con respecto a ese resultado que mostrabas del descenso de la cantidad de ciclones en la parte sur. Ese resultado es para fin de siglo, ¿no? Sí, para de 80 a 2100 y también tenemos trabajos para 2070 que se muestra eso. Porque me parece que por ahí sería bueno adaptarlo para lo que sería el contexto del hemisferio sur, porque si bien, o sea, el polar amplification es sobre todo Arctic amplification. La Antártida tiene menos amplificación. Sí, sí, sí. Y además tenemos el tema del vórtice y la falta de ozono y cómo se ha intensificado todo ese periodo de estudio que vos miraste también. Fue un periodo de mucho agotamiento de ozono hasta el protocolo de Montreal, y eso también lleva un tiempo de recupero, y mientras tanto el vórtice está muy fuerte y eso también es como un tira y afloje entre la celda de Hadley
que no la tiene el hemisferio norte y por eso ellos la expansión por ahí tiene más sentido que no tire hemisferio los sur. Stormtracks bien al norte en vez de nuestro caso. Não, não, está certo. Quando miramos essas coisas, há muitas interações, há muitas coisas para explicar, pero hay que poner um pouquinho do que está acontecendo no hemisfério norte, se acontece mais flaquito no hemisfério sur, pero também se vê. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Bueno, muchas gracias por la charla. Quería preguntar, porque relacionaste los ciclones con aumento o disminución de la lluvia, pero si también lo relacionaron con nevadas. Tanto Chile como Argentina, turismo depende muchísimo de las nevadas y entiendo que atmósfera más cálida, lo que se ve en los últimos años es hay menos nevadas, no es buena la perspectiva y hay que cambiar prácticamente el turismo y un montón de localidades que viven de nieve, viene gente a esquiar a hagamos outra coisa. Eu vou ser sincera, nunca pensei em las nevadas, porque praticamente não há nevadas em Brasil. Estamos virando a costa da leste da América do Sul, então nunca me passou pela cabeça. Bueno, é uma coisa que se pode. Os companheiros de acá que estão fazendo meteorologia, que gostam de ciclones, podem mirar também. ¿Alguna consulta? Sí. Bueno. ¿Dónde está Luis? Luis no está aquí hoy. No, hoy no está Luis. No, yo te voy a preguntar, ¿cómo trataron el tema de la incertidumbre? Vos trabajaste con un modelo, pero bueno, tenés otros trabajos. Sí, nosotros tenemos en Cordex, solamente 2 modelos se ha corrido, 2 modelos regionales, Remo e GSM. As simulações de Remo se tardaram demasiado, então trabalhamos somente com GSM e com 3 membros. Então, nossas incertezas são grandes e é o que temos para fazer. Sempre quando vamos publicar os artigos com coisas de GSM, se custa muito, porque exatamente isso, não há muitos modelos. Os revisores sempre pensam em CEMIP, que há 40 modelos, muitos membros, mas não é a realidade quando se trabalha com modelos regionais. Isso é uma coisa que nossa comunidade sente muito, né? Porque somos sempre, e se pôr mais modelo, mais simulação. Como que vamos fazer todas essas simulações? Agora, em Cordex Core, se há apenas 2 modelos regionais novamente, que é GSM e Remo. E vamos ter os mesmos problemas de antes para as publicações. E a Air Vitória, não me recordo, foi a Air ou Martes que apresentasses? Ok. Ela falou que Rosemary se passou as projeções porque não há mais como bajá-las de servidor. Sí, hay otro problema. Después que tenemos las proyecciones, la gente pone en los servidores y el servidor de Europa teve una tempestad que causó daños y los datos de Cordex Core, de Cordex Core y pienso que de Cordex también, no hay más disponible. ¿Qué hecho? Las análises ha hecho, porque agora não se pode mais. Eu estou trabalhando também em domínio de Cordex de Ásia Central. Me fui para um curso para ensinar os estudantes a descarregar e a fazer análises. Me pus a pensar, como que eu vou falar disso se não há mais dados? Então, é outro problema. E tudo isso se faz sem muitos recursos em platas. A gente faz através de projetos e por conta própria, separa os dados, se põe em servidor. Então, quando estão passando por algum problema, não critiquem. Só temos que agradecer, porque há gente que está fazendo isso de bom agrado para nós outros. E se passam problemas, sim, se passam esses tipos de problemas.
Também temos o problema com os revisores, né, de nossos papers. É muito complicado ser cientista e cientista de mudanças climáticas. Bueno, ¿alguien más? Allá una. Rocío? Hola Michelle, gracias. Justo que hablaste de los modelos regionales y que vos comparaste el GCM y también salidas del RECIEM. ¿Viste alguna diferencia en la posición de estos cambios o algo así cuando comparaste ambas dos? Em geral, quando miramos os regionais, para os ciclones, os regionais são melhores. Principalmente, eles fazem mais ciclones na costa do Brasil e Uruguai. Os GCMs, mais subestimativa. Bueno, Uy, me voy a alejar de acá. Te hago una pregunta cortita. Cuando mostraste, ahora que dijo los regionales, concatenadas las regiones, ¿qué pasa en las regiones de concatenación entre una y otra? Não hago nada. Solamente ponho domínio. Não aplico método para interpolar, não aplico nada. Só é uma forma de visualizar todo junto. ¿Sí? No se hace nada. bueno, le damos... una más para Leandro. Bueno, hola Michelle, Hola, gracias por la Leandro. presentación. 2 preguntitas rápidas. Uno, ¿qué resolución necesita tener un modelo, en tu opinión, para poder, digamos, tener una buena estimación de los ciclones y sus cambios? Y por ello me perdí un poco, en términos de la estacionalidad de los ciclones, ¿cuál sería el mensaje principal por ahí, si detectaron algún cambio o no? Sí, vamos para a mensagem de câmbio primeiro. Para os ciclones extratropicales, temos uma menor frequência indo para o futuro, na costa sul da Argentina, mas acerca de Uruguai e sul do Brasil, eles aumentam de frequência. No todo de Atlântico Sur, decrescem, mas há uma região específica que eles aumentam. Os subtropicales, a tendência é de redução. E para tropicales, não vimos nenhum sinal. Havíamos trabalhado com 50 quilômetros, então, agora, quando temos as novas rodadas, vamos continuar. Para os ciclones, se queres mirar solamente as trajetórias, coisas mais básicas, 25 quilômetros está boníssimo. Agora, se estás interessado em la parte de las estruturas de mesoescala embebidas em los ciclones, aí sim, temos que cambiar para convection permitting. Aí é muito mais custoso. Sí. Estamos haciendo con las simulaciones de SAG, que es un proyecto de NOAA con mucha gente. Estamos mirando los ciclones en simulaciones de 4 kilómetros. Y la otra pregunta sobre... La estacionalidad era... La estacionalidad. Estacionalidade. O que perguntasse sobre isso? Porque o que queres saber sobre essa parte? Todas as estações de ano? Ai, sim. Quando estudamos com 50 quilômetros, miramos as estações. Quando fizemos com 25, fomos direto para o inverno, porque era a estação que se tem mais. Então, miramos solamente junho, julho e agosto. Respondi tudo? Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Le damos un aplauso. Gracias. Uma palavrita. Bueno. Gracias, Vanessa e Josefina, por me invitar. Estou muito feliz. Passei uma semana muito boa acá. No Brasil, em jueves da semana passada, me enfermei. Me puse nervosa porque não sabia se poderia vir ou não, e não falei nada para elas.
pero estoy aquí. Esta semana foi muito buena. Tosí mucho, mucho, pero hoy estoy un poquito mejor. Me encantó estar con todos. Tenemos muchos amigos, Marisol, María Laura, o Luis, que hoy está. Estamos también Marcelo, Rócio, Leonardo e os muchachos aqui. Então, me sinto em casa. Por isso que eu gosto de vir para a Argentina. Então, muitas graças. E tenho que sair porque meu voo sai às 2 de Aeroparque em Buenos Aires. E desculpem por meu portunhol atrapalhado. Eu acho que conseguia passar alguma coisa. Graças.